E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live. Já vai deixando aí nos comentários a cidade que você está falando, o estado, região. Vamos ver até onde a gente está alcançando aí, onde a gente está conseguindo conversar com vocês. Turma, muito boa noite. Manda no chat aí também já como é que tá meu microfone, tá? Se tá alto, se tá baixo, que daí a gente já ajeita aqui. Turma, muito boa noite. Vamos mais um dia aqui bater um papo, né, para falar sobre pecuária lucrativa, pecuária de resultado, pecuária diferente daquela que a maioria faz, mas que vocês já estão acostumados ou estão se acostumando a entender essa nova pecuária. Na última live a gente falou um pouco sobre alguns erros, né, algumas coisas que a gente comete, alguns erros que a gente comete que vão drenando o nosso lucro. E hoje a gente vai falar de uma das coisas que mais influenciam no nosso resultado, mais influenciam nesse lucro, que é o nosso pasto, que é o nosso capim. Mais especificamente, eu separei aqui 3 dicas, tá? 3 assuntos para melhorar o pasto, para melhorar o resultado que a gente tem na nossa pecuária pasto. A gente sabe que capim é a comida, é o alimento mais barato, e quanto mais a gente conseguir aproveitar dele, melhor, mais resultado nós vamos ter, tá? Então nada mais justo do que a gente entender o que a gente pode fazer para ter mais resultado com o capim. Pessoal, eu preparei alguns slides aqui só para gente ir se norteando, né? Para não ficar batendo papo à toa aqui, para não ficar variando nos assuntos, para a gente ter um norte, seguir uma linha certinho. Como sempre, vamos fazer uma live sem enrolação, tá? Direto ao ponto, sem ficar perdendo tempo de ninguém, vamos para o que importa. E eu separei esses 3 pontos aqui, ó, para a gente discutir, para a gente analisar hoje. 3 dicas, né? Como é o tema da nossa live, 3 dicas para melhorar o pasto. Tá aqui as 3. Primeira, você precisa entender como o pasto funciona. Você precisa aprender a colher o pasto corretamente. Já você vai entender o que eu estou querendo dizer sobre isso. E por último, você precisa dar comida para ele. Eu sei que só colocando os pontos assim talvez é um pouco difícil de entender, né? O que significa cada um desses pontos, mas a gente vai aprofundar aqui ao decorrer da live em cada um deles, tá? Então vamos lá, sem enrolação. Você precisa entender como ele funciona. O que eu estou querendo dizer quando eu falo isso? Turma, é isso aqui, ó. Opa, tirei do slide, deixa eu voltar. É isso aqui, pessoal. Todo capim tem uma altura de entrada e tem uma altura de saída, ou seja, tem a altura que é ideal que a gente coloque o gado, tem a altura que a gente não pode deixar passar nem para baixo, que na verdade são as 2 alturas, né? Que a gente não pode deixar nem para baixo nem para cima passar essa altura do capim. Passou mais alto do que a altura de entrada, tá ruim. Pastejei demais abaixo da altura de saída, tá ruim, tá? Vocês já devem ter ouvido falar nisso aí. O capim tal tem altura de entrada de 80 centímetros. O capim tal tem altura de entrada de 30, tem altura de saída de 20. O que isso significa? Significa que Mombaça, sempre uso Mombaça como exemplo aqui, que é o primeiro que vem na cabeça, mas Mombaça é 80 centímetros para entrar e 40 centímetros para sair. Acima de 80 centímetros, esse capim está tendo problema. Abaixo de 40 centímetros, esse capim também está tendo problema. E aí o que acontece quando a gente extrapola esses limites? Acontece o seguinte, quando o capim... até eu vou explicar o porquê, como que existe esse limite, né? Turma, basicamente, de forma resumida, é o seguinte, o capim, ele é vamos dizer assim, que ele é uma placa solar, tá? Ele está interceptando luz, ele está fazendo fotossíntese, é disso que ele precisa para gerar energia, para sobreviver, para produzir cada vez mais. Então, quanto mais luz o capim consegue pegar com mais eficiência, mais produtivo ele vai ser. Agora, vamos imaginar um extremo. Vamos primeiro extrapolar a altura de entrada para cima e depois a altura para baixo. Vamos imaginar esse primeiro extremo, onde o capim chegou na altura de entrada e ele começou ele não foi pastejado, você não colocou os animais, ele continuou crescendo e passou da altura de entrada. Qual que é o problema que isso gera? Qual que é o malefício que isso traz? Eu até fiz um rabisco aqui só para vocês entenderem aqui, ó. Mas imagina aqui, ó, a altura de entrada está aqui, e aí não importa se é 30, se é 40, se é 80, é só um desenho de forma simples aqui para entender o que está sendo falado, tá? Mas ele começou a passar, começou a aumentar, passar da altura de entrada, o que vai acontecer? Esse próprio talo, essa própria folha que passou dessa altura, que não está mais dentro da altura de entrada, está atrapalhando de chegar novos
de chegar, desculpa, novos não, mas de chegar luz solar, de chegar radiação solar na planta como um todo. Então cresceu um talo para cima, ele está tampando o outro de baixo a receber luz. Aí esse outro de baixo, se ele não receber luz, ele vai morrer, ele vai ficar para trás, ele vai entrar em senescência. Então ele cresce também e tampa o outro de baixo tenta crescer, enfim, vira aquela competição por luz. O capim ele fica cada vez mais passado, cada vez mais alto, tá? E aí muita gente quando olha isso, pensa o seguinte, fala, ah, João, mas ué, isso aí é bom, eu estou guardando comida para seca, tem um monte de capim ali, tem um monte de massa, um monte de volume. É aí que a gente se engana. Por que isso não é bom? Primeiro, esse capim que está crescendo acima da altura de entrada, ele não é um material de qualidade. Por quê? Porque imagina o seguinte, ele precisa buscar luz lá em cima, cada hora mais para cima, cada hora mais para cima. Se ele precisa buscar essa luz lá em cima, ele não consegue soltar essa estrutura, uma estrutura mole, uma estrutura de folha, por exemplo, que é a folha que tem qualidade, né? Porque se ele solta a folha levanta e cai, levanta e cai, levanta e tomba. Ela não tem sustentação para buscar luz lá em cima. Então o que o capim faz? Ele vem e solta um talo. Por quê? Porque o talo tem sustentação. Então ele solta o talo e depois solta a folha lá em cima. Solta o talo e depois solta a folha. Esse talo não tem qualidade nutricional nenhuma para o seu animal. Não tem proteína, não tem energia, é muito fibroso, tá? Então aquilo lá dá a impressão de que tem comida guardada, mas na verdade não tem. Aquilo lá não vale de nada, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é o seguinte, na mesma velocidade, na mesma quantidade que está crescendo talos e folhas para cima, está morrendo talo e folha para baixo. Por quê? Porque não está entrando luz lá embaixo. Você pode ver por você mesmo. Entra numa touceira de um capim passado e abre ela com a mão, você vai ver o tanto de folha morta que tem lá embaixo, o tanto de material morto. Aquilo lá é perdido. Por quê? São folhas, são perfis que não conseguiram ganhar, não conseguiram romper aquela competição por luz, sabe? Que eu falei ali no começo, e aí morreu, ficou ali para baixo, não pegou luz, já era. Então, na mesma quantidade, na mesma velocidade que eu tenho folha e talo e coisa crescendo para cima, eu tenho isso aí morrendo embaixo. Então, não acumula mais comida fazendo isso. Isso aí é um erro, isso aí é um mito, tá? Então, além de você estar com material de uma qualidade extremamente baixa, você ainda não está guardando mais comida. Só está tendo a impressão de que está tendo mais comida, tá? Então, esse é o problema da gente deixar o capim passar da altura de entrada. Agora, vamos para a altura de saída. Por que é ruim a gente baixar, né, comer demais abaixo da altura de saída? E lembrando, turma, por que nós estamos falando isso? Porque é o primeiro ponto. Você precisa entender como ele funciona. Tá? Essa é a principal coisa que você tem que entender em capim. Depois você vai para as outras coisas. Mas esse é o principal, é o mais básico. Então você já entendeu sobre a altura de entrada, por que você tem que respeitar. E agora nós vamos entender sobre a altura de saída. Lembra que eu falei que o capim ele é como se fosse uma placa solar? Então, imagina se você vai e arranca todas as suas placas solares. Você vai conseguir gerar energia? Não vai. Se você tem um sistema de energia aí na sua casa, você foi e tampou, você foi e quebrou, você foi e arrancou todas as placas solares, vai gerar energia? Não vai. Então o capim é a mesma coisa. Até aquela altura de saída é uma altura, vamos dizer assim, saudável para a gente pastejar ele sem danificar, entre aspas, a placa solar dele. Abaixo daquilo ali, o que vai acontecer? Pô, arranquei todas as placas solar, tirei tudo que o capim poderia para fazer fotossíntese. A partir dali, abaixo dali, ele vai ter que agir com as estruturas de reserva que ele tem. Tem algumas estruturas de reserva, como o meristema apical, as gemas axilares, enfim. Só que isso é um problema. Ele consegue rebrotar, ele vai voltar se você tirar o gado de cima, porém é uma rebrota muito mais lenta. Quem já pastejou o pasto demais, além da conta, deixou ele super pastejado, deixou no chão, percebeu o quanto de tempo esse capim demorava para rebrotar? Por conta exatamente de você ter acabado com a placa solar dele. Ele não tem mais estrutura para pegar a energia do sol, transformar em energia para ele e produzir mais folha e crescer mais. Então ele tem que ir lá buscar nas estruturas de reserva dele. E isso demanda energia, isso demanda tempo. Por isso que o capim demora mais para brotar quando rapa demais, tá? Aí você fazer isso uma vez, duas vezes, beleza. Até dá para dar uma erradinha de vez em quando. Agora, se você errar isso em sequência, de forma frequente, vamos lá, você pastejou demais.
o capim vai precisar acionar as estruturas de reserva dele para conseguir rebrotar. Aí ele rebrotou, soltou folha, você foi pau nele de novo. Você rebentou com ele de novo. Ele não está mais com a estrutura de reserva, ele ainda não teve tempo de formar aquela estrutura de reserva de novo. O que vai acontecer? Você vai começar a degradar seu pasto. E aí começa a ter aquele pasto lá que começa a morrer planta, que antes era bem gramado, agora já não é bem mais gramado. Perto da água, perto do coxo ali, ele está mais ralo, ele tem terra. Tá? E aí nessa terra que vai vir capim novo? Não, vai vir planta daninha. Então começa a ficar um pasto sujo, começa a ser um pasto que aguenta menos gado, porque ele não está aguentando rebrotar. Então, essa é a consequência da gente pastejar demais. Tá? Então, turma, basicamente é isso. O que eu queria dizer com você precisa entender como ele funciona. Basicamente esse conceito de entrada e saída. Tá? Resumindo, voltando lá no começo. Por que existe entrada e saída? É justamente esses dois limites, tá? Esses dois limites que são os conhecidos para que a gente não traga problema nem para cima nem para baixo. Então, o que eu queria que vocês entendessem era isso, tá? Entender como ele funciona. Entender que eu não posso passar da altura de entrada e não posso pastejar demais abaixo da altura de saída. Trazendo isso para a parte prática, vamos trazer isso para o dia a dia na fazenda aí. Bom, vamos imaginar que você está rodando, você tem, sei lá, 3 piquetes lá, 3 pastos. Você está com um lote aqui, no primeiro, aí você jogou para o segundo, aí comeu, aí você jogou para o terceiro. Vamos supor que você quer seguir o que você está aprendendo na live aqui. Chegou na altura de saída, você jogou para o próximo. Chegou na altura de saída, você jogou para o próximo. Chegou na altura de saída, você jogou para o próximo. Quando chegou na altura de saída desse último, você foi dar uma olhada na fazenda e você não tinha mais nenhum pasto que estava na altura de entrada. O que isso significa? Isso tem que falar com você, você tem que conseguir interpretar isso. Isso significa que a sua fazenda está com mais gado do que ela está suportando naquele momento. Não quer dizer que ela nunca vai suportar aquilo, mas para aquele momento, para aquela condição, ela não está suportando. Por quê? Porque você já girou em todos os pastos, já comeu todo o capim e quando você terminou o giro, você chegou no primeiro piquete ou em qualquer outro piquete e não tem mais capim na altura, pronta para ser pastejado. Tá? Então isso mostra, eu estou com mais gado do que eu posso. Isso traz a gente algumas decisões práticas. Por exemplo, tem gado pronto que eu posso vender e aliviar a carga? Tem uma adubação que eu posso fazer para produzir mais capim? Ou às vezes eu estou entrando num momento de seca, será que eu não tinha que ter vendido esse gado antes? Não dá para engessar, né, tudo que pode acontecer, mas isso tem que falar com você. Esse cenário de você rodar, chegar um momento que você não tem mais onde pôr o gado, isso aí tem que conversar, você tem que entender o porquê você chegou naquele ponto e o que vai fazer para sair daquela situação. Mesma coisa o contrário. Tirou desse piquete, jogou para o outro, o capim já estava alto, jogou para o outro, o capim já estava alto. Quando chegou no primeiro de novo, o capim estava acima da altura de entrada. O que está mostrando para você? Aqui nós estamos produzindo mais pasto do que tem de gado para comer. Então, dependendo da sua estratégia, pode aumentar o número de animais. E aí não é só aumentar por aumentar, né? Você tem que analisar período, quanto tempo vai ficar, se esse gado vai sair, enfim. Naquele giro, naquele momento, mostrou que estava sobrando, tá? Então, são decisões que o pasto te ajuda a tomar, que o pasto te mostra. Basicamente isso, tá? Segundo ponto, você precisa aprender a colher corretamente. Se você já aprendeu que não pode passar da altura de entrada e da altura de saída, agora a gente tem que falar sobre colheita. Porque uma das coisas mais comuns que acontecem é isso aqui, ó. Eu desenhei um pasto aqui de cima, eu sempre uso esse desenho aqui, para quem acompanha nas lives, aí nos treinamentos já deve estar careca de ver esse trem aqui, que é o seguinte, aqui um pastão tradicional, né? A aguinha lá no fundo, o coxo aqui na frente, tal, o gado esparramado. O que acontece? 99% das vezes, eu vou ter pasto rapado ao redor da água e ao redor do coxo, e eu vou ter pasto passado nas extremidades, longe, né, no canto do pasto. E aí, no mesmo piquete, no mesmo pasto, você está tendo exatamente as duas coisas que a gente acabou de falar que você não podia ter. Pasto rapado e pasto passado. O que isso está mostrando? Isso está mostrando que você não sabe colher o seu capim da maneira correta. Você não sabe colher o seu capim de maneira eficiente. Por quê? Porque isso aqui mostra que, por exemplo, nesse canto aqui, você deixou de colher. Você deixou de transformar aquele capim em arrobas. Você deixou de transformar aquilo lá em carne. E já no outro, você colheu demais.
você está degradando seu capim, daqui um dia ele vai precisar de reforma. Então aqui você colheu de menos, aqui você colheu de mais, o que acontece? Eu não estou sabendo colher, eu não estou conseguindo manejar meu gado, eu não estou conseguindo direcionar meu animal para comer aonde eu quero que ele coma. Isso é não saber colher o capim da maneira correta. Só que, para a gente resolver isso, existem diversas estratégias. Aumentar a pressão de pastejo, diminuir o tamanho do piquete, fazer mais cerca, centralizar coxo, água, enfim. Tem muita coisa que a gente pode fazer. Inclusive, esse é um assunto que a gente poderia e deveria discutir com mais tempo. Até por isso que eu queria fazer um convite com você, um convite para vocês, tá? Nos dias, deixa eu até ver aqui para não falar errado. Nos dias 27, 28 e 29 de janeiro agora de 2025, segunda, terça e quarta, nós vamos fazer um treinamento chamado o Plano da Pecuária Progressiva. São 3 dias de treinamento, onde em cada dia eu vou falar sobre um tema. No dia 1 vou falar sobre o plano do manejo de pastagem, que é um pouco do que a gente está discutindo aqui, tá? Lá a gente vai aprofundar nessa questão de altura de entrada e saída. Vou te ensinar com mais detalhe como que você faz para corrigir essa situação aqui de pasto passado e pasto rapado, tá? Vou abordar a técnica do manejo ponta setis, que é a nossa técnica de manejo que eu ensino para os alunos. Então, como lá uma aula específica só para isso, que a gente tem mais tempo para discutir isso, a gente consegue aprofundar mais, que não daria tempo para fazer nessa live aqui só para aprofundar sobre isso, tá? Então, turma, eu vou fazer esse convite para vocês, é gratuito, tá? 100% gratuito, 100% online. É só clicar no link que está aparecendo no chat aí, ou no link na descrição, ou se você tem algum grupo nosso do WhatsApp, nós vamos mandar o link lá. Se você me segue no Instagram, também direto eu estou postando o link, tá no link da bio lá do perfil também, tá? É só entrar no link, se cadastrar, entrar no grupo de WhatsApp e se programar para participar nesses 3 dias, tá? Lá a gente vai conseguir resolver esse problema aqui. Não dá para a gente aprofundar, porque são várias soluções e acaba levando bastante tempo que infelizmente nós não temos para resolver nessa live aqui hoje. Mas já é um ponto importante, você entender que isso está acontecendo e que isso é um problema. Se você tem pasto passado e pasto rapado no mesmo piquete, é porque você não está conseguindo colher, tá? E isso, como a gente já viu, vai te trazer 2 problemas. Você está com o capim sendo degradado aqui onde está comendo demais, e aqui você está deixando de produzir, você está deixando de pôr mais carne. Então, é ruim para os 2 lados, tá? Vamos aprender, tem formas de corrigir isso, vamos aprender isso no treinamento gratuito junto comigo, tá? Já clica aí, garante sua vaga antes que encerra, 100% gratuito. Moçada, então, segundo ponto, aprender a colher corretamente, tá? Eu tenho que aproveitar esse capim que está sendo passado e eu tenho que respeitar esse capim que está baixo, porque, de novo, aqui vai degradar e aqui eu estou perdendo. Então, enquanto eu não aprender a fazer isso, eu não vou conseguir ter uma pecuária de resultado, uma pecuária de ponta. Capim é o alimento mais barato que a gente tem. Então, se a gente não sabe aproveitar o alimento mais barato que a gente tem, o que a gente tem que fazer? A gente tem que vir aqui no coxo e compensar, né? Eu não sei colher capim, eu não sei colher na quantidade certa, eu não sei colher na melhor qualidade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir gastar com um suplemento muito caro ou muito suplemento para suprir essa minha falha. E aí acaba ficando uma pecuária cara que não dá resultado, tá? Então, como eu disse, né, não dá para a gente explicar tudo por conta do tempo, mas já foi válido para colocar essa pulga atrás de sua orelha para a gente resolver no próximo treinamento. E por último, você precisa dar comida para o seu capim, você precisa alimentar ele, você precisa tratar ele. Por conta do seguinte, dá uma olhada nesse desenhozinho que eu fiz aqui. Também, quem é meu aluno já está bem acostumado com ele. Turma, nós temos que entender o seguinte, o nosso sistema solo, planta, animal, ele está de maneira constante, de maneira frequente, consumindo nutriente, retirando nutriente. Como que acontece esse ciclo? Como que acontece esse caminho? Eu tenho nutriente aqui no meu solo, tá? E aí eu coloquei aqui alguns desenhos, não quer dizer que são exatamente esses, nessa quantidade. Coloquei aqui só para exemplificar que tem alguns nutrientes aqui no solo, tá? O meu capim, para ele crescer, ele retira nutriente do solo. E ele coloca esse nutriente na folha, no talo que ele soltou lá, que você não deixou de colher, na semente, na raiz, ele está mandando nutriente para onde ele precisa. Então ele tira do solo e manda para crescer o que ele precisa, tá? O seu animal foi lá e comeu aquele nutriente, comeu aquele capim.
para formar osso, para formar couro, para formar gordura, para formar carne, para produzir leite. Então, percebam o seguinte, eu estou tirando o nutriente do solo para fazer meu capim crescer, meu animal vai lá e come o capim que cresceu, que tirou o nutriente do solo, está pegando aquele nutriente do capim, está transformando em matéria ali para ele, né? Carne, gordura, leite, osso, enfim. E aí a gente pega e retira aquele animal do sistema e vem para a nossa mesa. Transforma em carne, a gente vem e consome. Então, está constantemente sendo extraído nutriente daquilo ali, tá? Daquele solo. Naturalmente, cada tempo que passa, quanto mais tempo passar, mais pobre vai ficando o seu solo. Quanto mais pobre ele fica, menos nutriente ele tem, menor vai ser a capacidade daquele capim de crescer. Porque se ele precisa de nutriente e eu não tenho mais esse nutriente no capim, eu já estou extraindo tudo que teve ali, o que vai acontecer? Esse capim vai ficar cada vez mais fraco, vai brotar cada vez menos, vai ficar cada vez mais amarelado, cada vez menos nutritivo. E aí sua fazenda que antes aguentava 1000 cabeças, agora aguenta 800, depois vai aguentar 500, depois vai aguentar 300. E aí você está aguentando cada vez menos e o seu capim cada vez pior. Por quê? Porque ele está precisando de comida. Você sempre estava ali, extraindo, 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 nunca colocou nada de volta, é normal. Uma hora ele vai pedir, tá? Então, é isso que eu quis dizer quando eu falei ali, você precisa dar comida para o seu capim. Vai chegar um momento que ele vai precisar disso aí. E aí a gente tem dois cenários quando a gente fala isso. O primeiro que é repor apenas os nutrientes que eu estou retirando, e isso normalmente fica, entre aspas, um pouco caro e não te dá tanto retorno. E tem um segundo cenário que é o seguinte, além de repor o que eu estou retirando, eu vou colocar mais. Por que isso? Aí nós estamos falando de uma pecuária de maior produção, porque além de tampar aquele buraco que eu causei, eu vou fazer meu capim produzir mais. É claro que não é só sair jogando qualquer adubo, qualquer nutriente de qualquer jeito. Não é assim que funciona. Eu preciso colocar os nutrientes da maneira correta para que meu capim cresça da maneira correta. Mas a partir do momento que a gente tampou aquele buraco ali e depois veio com nutrientes excedentes, extras, conforme meu capim precisava, meu capim vai produzir mais. Então aí eu inverto aquela sequência. Enquanto uma área antes que eu estava com 1000, eu vou para 1.200 cabeças, eu vou para 1.500, eu vou para 2.000. E aí que está um dos grandes segredos de uma pecuária mais produtiva. O segundo ponto, que é aprender a colher melhor o capim, que eu acabei de falar para vocês ali, situei ele para vocês. Aprender a não deixar rapado nem passado, né? Depois que eu aprendi a colher melhor o capim, aí eu vou aprender a produzir mais capim. Aí nós estamos falando de uma pecuária de alta rentabilidade, aí nós estamos falando de uma pecuária de alta lucratividade. Eu tenho mais animais produzindo mais, ganhando mais peso, tá? É por isso que diversos alunos e clientes nossos chegam nessa marca de 10 cabeças por hectare, ganhando mais de 1 quilo por dia, baseado no pasto, porque a gente respeita o pasto, a gente coloca um pasto de qualidade, um pasto bem nutrido, um pasto que produz, seguindo basicamente essas 3 etapas. Agora, turma, é importante lembrar que assim, é óbvio que não vai dar para a gente falar tudo, né, numa live de 20, 30 minutos. Isso aqui é só para a gente ir balançando a cabeça, é só para a gente ir entendendo o que precisa, quais são os fatores que podem estar me ajudando ou me atrapalhando, né? E é exatamente por isso que de vez em quando a gente faz esses 3 dias de treinamento. O que eu comentei para vocês ali, o plano da pecuária lucrativa. Porque por ser 3 dias, por ser momentos onde a gente vai ficar dedicado a cada assunto, a gente consegue aprofundar mais, a gente consegue discutir mais. Então, de novo, no primeiro dia nós vamos falar só sobre manejo, nós vamos aprofundar em tudo isso que nós falamos. Você vai sair craque, vai sair fera no manejo, inclusive vou falar sobre a técnica do manejo 0.7x. No segundo dia nós vamos falar sobre o plano da dieta, vamos falar sobre suplementação, como ter suplemento com menor custo, como ter um suplemento que vai emprenhar mais vaca, vai aumentar o ganho de peso da sua recria, tá? Sem necessariamente gastar mais com suplemento. E no terceiro dia do treinamento nós vamos falar sobre o plano da pecuária progressiva. Como que você faz para aplicar esse plano na sua propriedade, não importa se ela tem 1, 50, 100, 1.000, 10.000 hectares, de maneira inteligente, sem fazer loucura no investimento, sem ficar gastando toda a sua grana, para realmente construir uma pecuária que seja, como o nome diz, progressiva, que realmente evolua, tá? Desculpa aí, gente, tô com a garganta meio ruim. Mas
fica o convite para vocês, tá? Nesses 3 dias nós vamos discutir sobre esses assuntos, que são os assuntos básicos, são assuntos essenciais para a gente ter uma pecuária de mais resultado. E no último dia, a técnica, né, a metodologia que a gente usa da pecuária progressiva para você aplicar isso de maneira inteligente na sua fazenda. 100% gratuito, clica no link que está no chat ou na descrição ou nos grupos, caso você faça parte, tá? Você vai cair numa página, você vai entrar, preencher, entra no grupo de WhatsApp que lá a gente vai mandar as informações. Turma, sobre a live de hoje era isso, eram esses recados, né? Como eu falei, direto ao ponto, rápido aqui, sem enrolação, essas 3 dicas que eu queria passar para vocês. Manda aí no chat, manda nos comentários o que você achou, o que você ficou de dúvida, o que você tem para pontuar, para somar, para adicionar aqui, que a gente vai continuar a discussão nos comentários. Beleza? Pessoal, obrigado pela participação, até a nossa próxima live ou até o nosso treinamento. Forte abraço, boa noite.